Eu sou Ana Paula Pérez, jornalista e responsável pelo marketing no escritório Lemos Advocacia para Negócios. E este é o Lemos Talks, um programa de entrevistas com informações jurídicas claras e objetivas voltados para pessoas físicas e jurídicas. Este episódio é para proprietários, herdeiros, investidores e gestores de diferentes setores que querem entender como funciona o condomínio rural e quais caminhos jurídicos existem para prevenir e resolver conflitos. Você sabia que boa parte das propriedades rurais no Brasil está sob regime de condomínio, muitas vezes formado por herança ou compra conjunta? Isso significa que várias pessoas compartilham a mesma terra, mas nem sempre conseguem chegar a um consenso sobre a sua administração. E é nesse cenário que surgem dúvidas jurídicas, litígios e até perdas financeiras. Quando mais de uma pessoa é proprietária de uma mesma propriedade rural, seja porque herdaram juntos, seja porque compraram em parceria, surgem dúvidas. Quem decide o que plantar? Quem paga o imposto? Como vender uma parte sem prejudicar os outros? É sobre essas situações práticas que acontecem todos os dias no campo que vamos falar hoje. E para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje a advogada Bárbara Fonseca Finardi, especialista em direito civil aplicado ao agronegócio. Bárbara, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar desse episódio do Lemos Talks. É um prazer contar com a sua presença. Obrigada, Ana. Oi, ouvintes. É um prazer conversar com vocês sobre um tema tão atual e tão importante. Bárbara, para começar, o que exatamente caracteriza um condomínio rural? Porque a gente ouve muito falar sobre a existência de vários donos em uma mesma terra, especialmente em contextos familiares, né? Mas nem sempre está claro o que isso significa juridicamente. Então, o que é um condomínio rural e como ele funciona na prática? Condomínio rural é quando duas ou mais pessoas são proprietárias ao mesmo tempo da mesma propriedade rural. Essa situação decorre de diversas formas. Por exemplo, filhos que recebem uma herança ou um imóvel rural dos pais que faleceram, amigos, sócios, investidores que compram em conjunto a mesma propriedade rural ou até mesmo um casal que se divorciou, só que ainda não foi formalizada essa partilha. Vamos pegar como exemplo essa herança que os herdeiros receberam do pai. São 4 irmãos que receberam uma propriedade rural, cada um é dono de 25% dessa terra. Contudo, não tem como fazer uma divisão física dessa propriedade, ou seja, todos são proprietários em conjunto da totalidade da terra. Isso significa que eles podem usufruir da terra, mas sem impedir e inviabilizar a utilização pelos outros condôminos. Então, você pode agir como dono, você tem direito de dispor e utilizar a terra, mas você não é um dono absoluto, um dono exclusivo. Todas as decisões importantes sobre a propriedade rural, como realização de benfeitorias, manutenção, tipo de atividade agrícola que será implementada nessa propriedade, todas essas decisões têm que ser tomadas em consenso entre todos os herdeiros. Bárbara, agora que a gente já entende o conceito, vamos falar um pouco sobre o que a legislação prevê? Eu quero saber como o Código Civil disciplina o uso e a administração de um imóvel rural quando ele está em regime de condomínio. A legislação ela prevê algumas regras básicas para trazer equilíbrio e harmonia nessa relação entre os condôminos. Como a gente disse na outra resposta, quando tem mais de um condômino, né, mais de um proprietário da mesma área, é necessário respeitar a vontade dos demais. Então, toda a utilização, toda a decisão sobre a utilização e a administração da propriedade deve ser feita em consenso entre os condôminos e respeitando a vontade de todos. A legislação também prevê a forma como as despesas, os custos deverão ser arcados pelos condôminos. Então, benfeitorias, impostos, vamos supor, teve uma chuva forte e caiu a árvore e derrubou a cerca, a gente tem que levantar novamente. Quem que tem que pagar isso? O que o Código Civil estabelece? Cada condômino deve arcar na proporção da sua cota. Então, vamos supor, você é proprietário de 50% da propriedade rural. Metade dos encargos, metade das despesas é de sua responsabilidade de pagamento. Os demais condôminos na proporção de cada cota à parte. E também a legislação também prevê o direito de preferência.
Isso quer dizer o quê? Quando eu quero vender a minha cota à parte, eu já posso colocar no mercado? Como funciona? Esse direito de preferência fala que se você for vender sua cota à parte, primeiro você tem que ofertar para os demais condôminos, nas mesmas condições e no mesmo preço que você ofertaria para o mercado no geral. Eles têm essa prioridade. Tem essa prioridade e ela tem que ser respeitada. Se ela não for respeitada, mais para frente a gente pode falar, tem alguns instrumentos jurídicos que reparam esse tipo de situação. Então, você é condômino, quer vender? Primeiro veja se os demais condôminos querem. Se eles não quiserem ou não tiverem condições de pagar pela compra, aí sim você pode ofertar para um terceiro. Por que o código prevê isso? Porque já é difícil você lidar com um condomínio, né, com os condôminos presentes. Se ainda entra um terceiro alheio com uma visão de negócio diferente, uma visão de disposição da terra diferente, fica mais difícil ainda a utilização e a administração da propriedade. Faz bastante sentido. Você mencionou no início da sua resposta que existem regras previstas em lei, mas nós sabemos que mesmo assim muitos conflitos acabam surgindo, né? Especialmente quando há questões familiares envolvidas, isso é bem complicado. Então eu gostaria de saber de você quais são os principais impasses que você observa no dia a dia entre condôminos de imóveis rurais. Como você bem disse, os conflitos são recorrentes e bastante comuns, principalmente no âmbito familiar, porque nem sempre todo mundo pensa da mesma forma. Os conflitos decorrem especialmente sobre a utilização diversa da terra. Então vamos supor, um condômino quer deixar a terra parada, só esperando a valorização. O outro quer arrendar a propriedade para plantio, o outro quer cultivar gado. Essa divergência na utilização da propriedade acaba gerando um monte de litígio e um monte de conflito. Outro exemplo é a divisão das despesas. Quem paga os impostos? Quem paga a benfeitoria, a manutenção? Isso tudo acaba gerando bastante conflito, especialmente se um dos condôminos tem que arcar com valores superiores ao que era devido em relação à sua cota à parte. Mas às vezes acontecem, alguns imprevistos, alguma necessidade, até chegar num consenso entre os condôminos, não dá tempo, um deles acaba se ofertando a fazer o pagamento total. Como depois ele consegue esse ressarcimento? Muitas vezes tem que partir para o Poder Judiciário, porque o consenso, as tratativas extrajudiciais não foram possíveis. Tem também os litígios familiares, que são muito recorrentes. Imagine que, vamos pegar aquele exemplo da primeira pergunta, os 4 herdeiros que tem cada um 25% da terra. Um deles está passando por necessidades financeiras, tem pressa em vender, achou um comprador e acabou vendendo sem respeitar o direito de preferência dos demais herdeiros, dos demais condôminos. Então, um condomínio que já era difícil de ser administrado entre a família, agora fica pior ainda, porque um terceiro com outra visão de disposição da terra, outra visão de negócio e de utilização entra nesse condomínio e todos terão que lidar com isso. E agora eu quero saber uma coisa. Quando o diálogo ele já não é mais o suficiente, quais são as medidas jurídicas disponíveis? Quando o consenso entre os condôminos não é mais possível, tem alguns instrumentos jurídicos que viabilizam a solução desses litígios. O mais comum é a ação de extinção de condomínio. O que significa? Um ou mais condôminos pode ingressar em juízo solicitando, pleiteando a extinção do condomínio e a divisão do bem. Se o juízo verificar que é possível fazer a divisão em porções individuais da terra mesmo, a divisão física, isso ocorrerá judicialmente e o condomínio estará extinto, problema resolvido. Então há essa possibilidade de fazer a divisão no sentido literal. Sim, no sentido literal seria que é o melhor dos mundos. Cada um fica com o seu pedaço de terra delimitado e pode usar e dispor da forma que bem quiser. Não haverá afetação dos demais porque já houve essa individualização da porção da terra. O problema é quando é uma propriedade e não tem como você fazer essa divisão. Qual que é a solução? A venda judicial do bem. Então, ocorre essa venda do bem e o valor que é angariado, ele é dividido entre os condôminos na proporção de sua cota parte. Então, se você tem 25% da propriedade, 25% do valor da venda, você faz jus a esse valor. É assim que é resolvido.
E outro litígio também é o direito de preferência que nós já conversamos. Então, se um condômino ele vende a sua cota à parte sem primeiro ofertar para os demais condôminos, esses condôminos, um ou mais, né, quem se sentir prejudicado, pode ingressar em juízo e pedir a anulação dessa venda e também exigir que ele consiga comprar pelo mesmo preço e pelas mesmas condições que havia sido vendido para um terceiro. Isso daí é muito importante, principalmente para a utilização da terra, como nós falamos. Quanto mais condôminos, ainda mais vindo de culturas diferentes, visão de negócios diferentes, pior fica a administração do negócio. Então, se um condômino vai vender e é possível que o outro já é pré-existente consiga comprar, é melhor para a condução das atividades agrícolas e para evitar conflitos. E ainda há os litígios sucessórios que são resolvidos mediante partilha e inventário. Então, quando esse condomínio decorre de uma herança, tem que ter o inventário e a partilha para ocorrer a divisão do bem. Enquanto não tem essa formalização, é nomeado um inventariante e ele fica responsável pela administração dessa propriedade. O problema é que nós sabemos que o judiciário é moroso e muitas vezes essa disputa, essa partilha acaba se arrastando por anos nos tribunais. E aí, algumas medidas de urgência devem ser adotadas para preservar o patrimônio. Então, por exemplo, os condôminos perceberam que no decorrer do inventário foi feito um contrato irregular para a utilização da terra. Eles podem pedir judicialmente a suspensão da execução desse contrato. Eles verificaram que o inventariante acabou fazendo alguma decisão ruim de administração ou algo arbitrário na administração. Os condôminos também podem pedir para o Poder Judiciário para suspender esse ato. E também eles podem pedir uma prestação imediata de contas. Então, se você está suspeitando que está ocorrendo algum desvio, né, no dinheiro, o dinheiro não está sendo bem empregado, não está sendo utilizado para a finalidade desejada, você pode pedir que o Judiciário determine que esse inventariante ele faça a prestação de contas e todos os demais condôminos conseguem enxergar da onde veio o dinheiro, para onde está sendo utilizado o dinheiro na propriedade. Então, esse processo de inventário acaba que ele não se limita só pelo patrimônio, só pela formalização da partilha. Ele também traz ferramentas necessárias para a manutenção do bem, para evitar que essa propriedade seja dilapidada antes de ser partilhada entre todos os herdeiros, que agora são condôminos numa situação forçada decorrente da herança. Entendi. E Bárbara, além das disputas internas, como você bem mencionou, o condomínio rural também pode afetar as relações externas, né? Como contratos com terceiros, acesso ao crédito. Na prática, quais são os impactos desse modelo sobre a produtividade na terra e a viabilidade de negócios no setor? Como você bem disse, o condomínio rural ele não afeta só a questão patrimonial e a relação entre os condôminos. Ele tem reflexo direto na produtividade da propriedade rural e também nos contratos firmados com terceiros. Na prática, para você tomar crédito, arrendar a propriedade ou firmar parceria agrícola, é necessário o consenso de todos os condôminos. Se apenas um deles não quiser o negócio ficará travado e não conseguirá evoluir. Isso significa que podem ocorrer algumas consequências, por exemplo, perda de uma safra ou perda da oportunidade de contrair um financiamento ou um investimento que seria essencial para o desenvolvimento da atividade rural que é realizada nessa propriedade. E é um prejuízo que vai para todos, né? Vai para todos, e isso que a gente tem que pensar. Um dos condôminos é contrário ao contrato, mas assim, tem fundamentação nisso? Porque se você inviabilizar esse contrato, você também sofre prejuízo. Isso que os condôminos têm que pensar. O lucro é de todo mundo e também o prejuízo é de todo mundo. Claro, na proporção da cota parte de cada um. Outro impacto também é a insegurança para terceiros, porque se bancos, empresas, fornecedores, parceiros comerciais percebem que os condôminos têm litígios entre si, eles evitam de firmar contratos, de firmar parcerias, de ofertar crédito, porque sabem que, inevitavelmente, esses conflitos irão parar no Poder Judiciário, serão convertidos em ações judiciais e os contratos entabulados entre terceiros podem ser suspensos ou até mesmo anulados. Então, uma má administração evita que investidores invistam na sua propriedade, evita que você consiga bons parceiros agrícolas e também evita a tomada de crédito que é necessária para a manutenção da propriedade e também para a atividade rural que é exercida lá.
E uma questão reputacional também, né? Com certeza, porque senão essa propriedade rural fica sendo vista como travada pelo mercado, como algo que é muito custoso de desenvolver os contratos e também essa insegurança. Será que esse contrato será executado até o final? Será que um dos condôminos não mudará de ideia e tentará evitar que o contrato seja executado da forma como foi acordado entre as partes? Isso daí tudo tem bastante interferência. E também esse cenário de litígio, né, de má condição do condomínio, ele reduz a competitividade do imóvel rural. Então, ao invés de gerar rendas e oportunidades, esse condomínio mal administrado acaba gerando prejuízos e também um passivo jurídico a ser resolvido. Então, esse condomínio rural, ele não pode ser visto só como uma questão patrimonial, ele é uma questão estratégica para o desenvolvimento e para a viabilidade dos negócios agrícolas. Quando a administração conjunta ela não é bem feita, todo mundo sai perdendo. Os condôminos, os terceiros interessados em fazer parcerias, fornecimento, ou seja de crédito, seja de insumos, e até o mercado que tem interesse na compra da produção que é desenvolvida nessa propriedade rural. Então, a lição que fica aqui, no campo, tão importante quanto plantar e colher, é estruturar juridicamente essa propriedade. Para isso, é necessário bastante diálogo, regras claras e bem definidas e uma estruturação jurídica, uma organização jurídica da propriedade. Essa gestão coletiva, quando ela é bem feita, quando ela é devidamente orientada e quando ela respeita os limites da lei, ela protege não apenas o condomínio, mas também o futuro da atividade agrícola que é feita nessa propriedade rural. Bárbara, muito legal. Eu entendo que a conversa de hoje mostrou que quando a gente fala sobre condomínio rural, agir preventivamente é sempre o caminho mais inteligente. Organizar juridicamente a propriedade, planejar a sucessão e alinhar expectativas entre os condôminos pode evitar longos conflitos. Eu agradeço a Bárbara pela presença e pelos esclarecimentos enriquecedores que ela trouxe pra gente e você que nos acompanhou até aqui. O Lemos Talks volta em breve com mais episódios sobre temas relevantes no universo jurídico. Até mais!